Já reparou que, num churrasco, tem sempre alguém que sai coberto de picadas, e do lado dela, alguém que não leva nenhuma? Talvez essa pessoa coberta de picadas seja você. E talvez, em algum momento da sua vida, você já tenha se perguntado, olhando para o seu braço cheio de vermelhinho, por que logo eu? Se você curtiu essa pergunta, deixa o like agora, porque a resposta é bem mais estranha do que parece e vai muito além de sangue doce. Fica até o final, porque essa história tem uma virada envolvendo genética, evolução e uma das doenças mais mortais da história humana. Todo mundo já ouviu alguma versão popular disso. No Brasil, dizem que é sangue doce. Em outros países, dizem que é a cerveja, ou a banana, ou o suor. São explicações que passam de boca em boca gerações, em praticamente qualquer lugar do planeta, porque o incômodo é universal. Não importa se você está numa praia no litoral brasileiro, numa selva na Ásia ou num quintal nos Estados Unidos, existe sempre alguém reclamando de mosquito, e sempre alguém do lado que não entende do que a pessoa está falando, porque simplesmente não foi picada. É um dos poucos desconfortos que praticamente todo ser humano do planeta já sentiu na própria pele, literalmente. Mas eu te prometo, existe um mecanismo escondido por trás disso que ninguém te contou, e ele começa muito antes da picada. E muito antes até da nossa espécie. Fósseis mostram que mosquitos já sobrevoavam a Terra bem antes dos dinossauros. Enquanto a nossa espécie discute repelente há 2 ou 3 gerações, o mosquito já vinha testando e refinando a própria técnica de encontrar sangue havia mais de 100 milhões de anos. Primeiro, um detalhe que quase ninguém sabe: só as fêmeas picam. Elas precisam das proteínas do nosso sangue para produzir ovos. O macho nem chega perto de você, ele vive tranquilo se alimentando de néctar. Os ovos da fêmea, uma vez postos na água parada, viram larvas que se contorcem logo abaixo da superfície, depois viram pupas, e finalmente mosquitos adultos, prontos para voar atrás de mais sangue e recomeçar o ciclo. Do ovo ao adulto pronto para te picar de novo, o processo inteiro leva só 2 semanas. 2 semanas é menos tempo do que a maioria das pessoas leva para terminar uma série na Netflix. Só que a pergunta que realmente interessa não é como o mosquito funciona por dentro. É porque ele escolhe você, e não a pessoa sentada ao seu lado. Para responder isso, um pesquisador da Universidade Estadual do Novo México, especialista em mosquitos, montou um experimento simples e, ao mesmo tempo, um pouco perturbador. Ele mantém colônias inteiras de mosquitos vivos em laboratório, separadas por espécie, e para uma das linhagens ele mesmo é o alimento. Coloca o próprio braço dentro da gaiola e espera. Numa única sessão, ele recebe cerca de 25 picadas. De propósito. Quando perguntado se doía, ele só riu e confirmou que sim, coçava bastante. O teste que ele usa para medir a atratividade é quase um julgamento em miniatura, um tubo em formato de Y, com uma câmara de espera cheia de mosquitos de um lado e um ventilador soprando uma brisa de 4 metros por segundo, o suficiente para carregar qualquer cheiro humano pelo ar, sem espantar os insetos. De um lado do tubo, o vazio. Do outro, uma mão humana de verdade, ainda com suor natural na pele. Os mosquitos são soltos na câmara central e precisam escolher um caminho. Ou vão em direção ao cheiro, ou vão em direção a nada. Num desses testes, o resultado impressionou até o próprio pesquisador. Praticamente todos os 20 mosquitos da câmara foram direto para o lado onde estava a mão. Nenhum foi para o lado vazio. Um convidado que topou fazer o teste, ao vivo, descobriu na prática que era um alvo quase irresistível. Você é um forte atrativo para mosquitos, disse o pesquisador, surpreso com o próprio resultado. Só que essa descoberta sozinha não prova nada sobre genética. Ela só prova que uma mão humana é mais interessante para um mosquito do que um tubo vazio. Foi outro experimento, bem maior e mais rigoroso, que resolveu essa dúvida de verdade. Pesquisadores recrutaram 18 pares de gêmeas idênticas e 19 pares de gêmeas não idênticas. Usando o mesmo princípio do tubo em Y, mediram, para cada gêmea, a fração de mosquitos que voava corretamente até o braço dela. O resultado inicial: gêmeas tendem a ter níveis parecidos de atratividade entre si. Isso, sozinho, não prova muita coisa. Poderia ser só dieta parecida, rotina parecida, produtos de banho parecidos. Mas quando os cientistas compararam as gêmeas idênticas com as não idênticas, a correlação era visivelmente mais forte entre as idênticas. E gêmeas idênticas compartilham muito mais material genético entre si do que as não idênticas. Ou seja, quanto mais parecido o DNA,
mais parecida à atratividade para mosquitos. Não é hábito. Não é dieta. É, pelo menos em boa parte, genética. E foi aí que a história ficou ainda mais interessante. Em 2017, cientistas analisaram o DNA de 16 mil pessoas, o suficiente para lotar um estádio de futebol de porte médio. Todas elas participantes de um teste genético comercial que haviam concordado em fazer parte de uma pesquisa e relatado, por conta própria, o quanto se sentiam picadas por mosquitos no dia a dia. Comparando o genoma de quem dizia ser muito picado com o de quem quase nunca era picado, os cientistas vasculharam um livro genético inteiro de cada participante em busca de padrões repetidos, e encontraram 7 pontos específicos no DNA, 7 letrinhas trocadas, associados a diferentes níveis de atratividade. Um casal decidiu testar isso na própria pele, comparando o DNA dos dois exatamente nesses 7 pontos. Em 4 deles, os dois tinham a mesma variante genética. Esses não explicavam nada, podiam ser descartados de cara. Mas nos outros 3, havia diferença real. Em um ponto, ela tinha uma variante ligada à proteção contra mosquitos, e ele não tinha nenhuma cópia dela. Em outro ponto, era o contrário. Ele tinha uma variante protetora que ela não tinha. Só que o efeito da variante dela era quase 2 vezes mais forte que o dele. E no terceiro ponto, o mais decisivo de todos, ele tinha 2 cópias da única variante do estudo inteiro associada a mais atratividade para mosquitos. Ela não tinha nenhuma cópia. Na vida real, era sempre ele quem saía coberto de picadas depois de qualquer noite ao ar livre. O DNA batia, ponto por ponto, com a experiência de anos. Mas o que essas 7 letrinhas realmente controlam lá no fundo? Os cientistas ainda não sabem com certeza absoluta, mas suspeitam fortemente que tudo se resuma a cheiro, os compostos voláteis que o seu corpo libera pela pele, moldados também pelas bactérias que vivem ali, invisíveis a olho nu. Um dos sinais mais fortes que o mosquito segue no ar é o próprio gás carbônico que você exala a cada respiração. Isso significa que metabolismo mais acelerado, exercício recente, um corpo maior, ou até uma gravidez, aumentam naturalmente a sua atratividade, não por acaso, mas por pura química do ar ao seu redor. Some a isso outras substâncias que o corpo solta sem você perceber, como ácido lático, acetona e amônia. Um verdadeiro sinal de estou aqui, vem até mim para qualquer mosquito na vizinhança. É justamente essa dependência do gás carbônico que a indústria de repelentes e armadilhas usa a favor das pessoas. Boa parte das armadilhas modernas de mosquito não usa luz nem som. Usa um cilindro liberando CO2 continuamente, imitando a respiração humana, só para atrair o inseto para longe de quem realmente importa. É a mesma arma que o mosquito desenvolveu ao longo de 100 milhões de anos sendo usada, agora, contra ele mesmo. Mas existe o outro lado dessa moeda química. Algumas pessoas produzem naturalmente, na própria pele, substâncias que funcionam quase como um repelente embutido de fábrica, compostos com nomes complicados, como octanal, nonanal, decanal, e um outro conhecido pelos cientistas como 6,metil.5.heptem.2.ona. Quem tem mais dessas substâncias na pele passa quase invisível pelos mosquitos, mesmo sentado bem ao lado de alguém que está sendo devorado vivo. E é aqui que mora a curiosidade que dá um nó na cabeça. Segundo os próprios pesquisadores, a herdabilidade da sua atratividade a mosquitos é comparável, estatisticamente, à herdabilidade da sua altura ou do seu QI. Não é um detalhe pequeno. É dizer que a genética explica uma fatia enorme da diferença entre você e a pessoa sentada ao seu lado no churrasco. A mesma fatia que explica por que você é mais alto ou mais baixo que seus amigos. E por que isso importa tanto, além da coceira? Porque, de todos os animais do planeta, o mosquito é, disparado, o mais mortal para os seres humanos. Não é o tubarão. Não é a cobra. Não é o leão. É um inseto de poucos miligramas que pousa sem você nem perceber. Só neste ano, mais de 1 milhão de pessoas vão morrer de doenças transmitidas por mosquito, o equivalente à população inteira de uma cidade média desaparecendo em 12 meses. E, segundo estimativas debatidas, mas levadas a sério por parte da comunidade científica, mosquitos podem ter sido responsáveis, ao longo de toda a história humana, pela morte de mais da metade de todas as pessoas que já viveram no planeta. Mais mortes do que guerras. Mais mortes do que fome. Mais mortes do que qualquer outra causa isolada. E aqui entra o contraponto que poucas pessoas conhecem. Nem todo mosquito, porém, se comporta do mesmo jeito. Existem espécies inteiras que praticamente ignoram humanos e preferem picar pássaros ou outros mamíferos,
E é justamente a espécie que prefere sangue humano quase que com exclusividade é responsável pela imensa maioria das doenças transmitidas. Ou seja, de milhares de espécies de mosquito espalhadas pelo mundo, um punhado relativamente pequeno concentra praticamente todo o estrago. E é sobre esse punhado, especializado em nos caçar, que toda essa história de genética e cheiro realmente importa. E aqui vem a curiosidade mais perturbadora de todas. Quando uma pessoa contrai malária, o parasita causador da doença muda a própria química do corpo dela, fazendo com que ela produza um cheiro ainda mais atraente para os mosquitos do que produzia antes de ficar doente. Pense nisso com calma. O parasita transforma o próprio hospedeiro numa isca mais eficiente, otimizada especificamente para o inseto que vai carregar a doença até a próxima pessoa. Não é acidente. Não é coincidência. É a evolução ajustando, silenciosamente, ao longo de milhões de anos, a própria estratégia de transmissão de uma das doenças mais mortais da história da humanidade. Isso levanta uma pergunta que, até hoje, nenhum cientista conseguiu responder com certeza. Será que, ao longo de milhares de gerações, o corpo humano evoluiu para cheirar pior para os mosquitos, como uma defesa natural contra as doenças que eles carregam? Ou será que é pura sorte genética, um acaso de 7 letrinhas no DNA que decide, muito antes de você nascer, quem vai passar a noite coçando e quem vai dormir tranquilo? Talvez a pergunta certa não seja porque eu sou picado e meu amigo não. Talvez a pergunta certa seja: quantas outras coisas invisíveis no seu corpo, escritas há muito tempo no seu DNA, estão decidindo agora mesmo quem repara em você e quem simplesmente passa direto? O mosquito só te faz essa pergunta de um jeito literal, com uma picada. Mas o mecanismo por trás, cheiro, química, informação genética que você nem escolheu, está o tempo todo influenciando outras coisas na sua vida que você nunca associaria a um mosquito. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai desmontar outra coisa que você vê todo dia e nunca parou para entender. E da próxima vez que você passar repelente antes de sair de casa, lembra, você não está mascarando um cheiro qualquer. Você está tentando enganar milhões de anos de evolução.